Vai iniciar agora a jurisdição, ação e processo, que é uma tríade ou uma trilogia estrutural do direito processual civil. Tá? A gente precisa... deixa eu abrir aqui o Google. Aliás, eu vou abrir um arquivo de Word, que para mim é bem melhor. Espera aí, só um minutinho. Muito bem, a gente vai começar agora a falar iniciando um novo conteúdo, que é esse conteúdo aqui. Para isso, a gente vai, na verdade, primeiro tratar sobre jurisdição, a palavra jurisdição, que acredito já tenha falado para vocês um pouco do que seja jurisdição. Mas a gente agora, embora já tenha falado, eu tenha tecido alguns comentários assim vagos sobre o que quer dizer jurisdição, eu vou retomar esse assunto de uma forma mais minuciosa, tá? Então, vejam bem, quando a gente, vou colocar aqui, jurisdição, vamos entender o que é o conceito de jurisdição para o direito processual civil, tá? Quando vocês, aqui a palavra jurisdição, vamos fazer aqui uns comentários, que aqui vai ficar como sendo a lousa, porque eu não gosto de usar muito o Microsoft Whiteboard, ele é bem limitadinho, e eu prefiro colocar uma tela de Word como sendo uma lousa, tá bom? Então, vejam bem, quando a gente assiste filme americano, a gente, acho que talvez eu tenha comentado isso com vocês, se comentei, repito, a gente é levado a um entendimento sobre a palavra jurisdição, que não é o entendimento que a gente vai utilizar aqui no Código de Processo Civil. Então, quando você vê filme americano, você vê, por exemplo, que o xerife de uma determinada cidade, ele tem jurisdição, né, na área do município, que eles chamam lá de condado. Tá bom? E o que acontece? E você é levado a crer que a palavra jurisdição, nesse sentido de que a gente costuma ver em filme americano, né, tem uma conotação de espaço territorial. Ou seja, o xerife de uma determinada cidade tem jurisdição em todo o município. Aí você o quê? Então, jurisdição deve ser entendido, que a gente entende, que a gente absorve em filme americano como um determinado espaço territorial, onde uma determinada autoridade, e aqui eu estou me referindo a um xerife, né, de um filme americano. Gente, só um minutinho que eu acho que estão me ligando aqui. Vamos lá, senhores. E, na verdade, desculpa a demora aí, mas é porque eu estava tentando reiniciar aqui o modem. Acho que o técnico com preguiça de vir aqui para ver se a internet não voltou, não. Então, vamos embora continuar, né? Só lembrando aqui aos presentes que eu estou usando, para quem chegou agora, estou roteando do meu celular, porque meu modem está com problema desde segunda-feira com aquela queda de energia, aquele problema todo. Então, o que acontece? Voltando para cá. Então, quando a gente assiste filme americano, a gente vê que eles utilizam a palavra jurisdição como um espaço territorial onde determinada autoridade exerce o seu poder. Então, vou colocar espaço territorial no qual determinada autoridade exerce o seu poder. Esse sentido, né, a palavra jurisdição, a gente pode utilizar sem problema nenhum, tá? Não é que esse sentido dado a essa palavra não possa ser utilizada no Brasil. Entretanto, no direito processual, seja o direito processual civil, trabalhista, enfim, todos os ramos do direito processual que vocês vão estudar nos períodos vindouros, tá? A expressão jurisdição tem uma outra conotação. Especificamente, a expressão jurisdição tem um outro sentido, tá?
ela tem um outro sentido. Então, embora a expressão jurisdição possa designar o espaço territorial no qual determinada autoridade exerce o seu poder, no direito processual como um todo, né? E aí eu falo direito processual civil, direito processual penal, o direito processual do trabalho, o direito processual penal militar, enfim, no direito processual como um todo, tal expressão designa a seguinte ideia. Bora lá. Ideia ou o seguinte sentido. Então, jurisdição é o poder, eu vou colocar bem aqui, ó. Poder, dever de pacificar conflitos. E agora eu vou desdobrar a expressão poder-dever. Tá? Uma autoridade judiciária, especificamente um juiz, quando é dado a ele a prerrogativa de, em um processo, definir o futuro das partes que estão litigando, inevitavelmente a gente tem que levar em consideração, claro que de acordo com a lei, mas inevitavelmente a gente deve levar em consideração que isso é um poder. O juiz ele vai decide o futuro de pessoas dentro de um processo, sejam essas pessoas físicas ou sejam essas pessoas jurídicas. Então, não se pode afastar a ideia de que pacificar conflito, subjacentemente, é uma atribuição, um poder dado a determinada autoridade de definir o futuro das pessoas que estão litigando. Tá? Por que é um dever também? Porque no momento em que eu ingresso com uma ação contra determinada pessoa, aquele poder que o magistrado tem para definir, através de uma sentença, o futuro dessas pessoas é também um dever. Assim sendo, o juiz não pode deixar de julgar um processo por uma questão de conveniência, de jeito nenhum. É claro que existem situações em que o juiz não vai poder julgar o processo quando, por exemplo, esse processo tiver algum defeito. Então, existem processos que são defeituosos. E alguns defeitos que apresentam em determinados processos impedem o juiz de dar uma decisão de mérito para fins de definir quem está certo e quem está errado. Mas, se o processo não tiver problema técnico nenhum, não tiver qualquer defeito, o juiz não pode, ao seu mero prazer, à sua mera resolução, dizer, olha, eu não estou a fim de decidir esse processo. Eu não vou decidir esse processo porque eu não quero. Na verdade, a atividade de julgar, de pacificar conflitos, além de um dever, de um poder de um magistrado, e aqui a gente está falando de jurisdição, né, uma situação processual, é também uma obrigação. Tá? Então, a gente tem que definir duas coisas. Existem circunstâncias em que o magistrado, por definição da lei, não poderá pacificar o conflito. Existem situações, vocês vão estudar, em que o magistrado não pode pacificar o conflito, ou seja, dar uma decisão dizendo quem tem e quem não tem razão. Mas essas situações em que o juiz não poderá dar uma decisão para definir o futuro dessas pessoas, elas são definidas em lei. A lei vai dizer quais os casos em que o juiz não pode dizer quem tem e quem não tem razão. Quando o quê? Quando o processo tiver algum defeito, a gente chama de defeito insanável, que não pode ser sanado. Tu poderia, Wagner, explicar algum exemplo disso para a gente? Posso. Tem um preceito de natureza processual que diz o seguinte: ninguém
pode pedir em nome próprio um direito alheio. Então, vamos explicar isso aqui. Eu sou muito amigo, deixa eu ver aqui, da Nájila. Olha para a câmera, Nájila. Nájila parece estar meio triste, acho que brigou com o namorado, entendeu? Então, bora lá. Eu sou amigo da Nájila e ela ação para cobrar uma dívida do Paulo Quezede. Beleza? Só que ela diz assim, poxa, mas eu sei lá, eu gosto do Paulo, o Paulo é meu amigo pra caramba também, e eu tô meio assim receosa de cobrar a dívida dele. Repara, vamos imaginar que essa dívida, ela tenha sido originada de um contrato, onde a Nájila é credora, tem direito a receber a quantia de 50 mil, e o Paulo seja o devedor da quantia. Mas ela está assim, receosa, eu não sei, eu acho que não vou entrar, não. O direito é dela, ao crédito de 50 mil. Aí eu, como sou amigo dela, disse, pai, tu quer saber de uma coisa? Já que tu não queres entrar, eu vou entrar contra o Paulo, porque eu não sou amigo do Paulo, já que tu está com vergonha, eu vou entrar com ação. Eu, em nome próprio, vou constituir um advogado, vou dar uma procuração para o advogado ajuizar uma ação contra o Paulo para cobrar uma dívida da qual eu, como autor da ação, não sou o titular do direito. Quem é o titular do direito é a Nájila. Mas ela está com vergonha e eu quebrei esse galho para ela. Entrei com a ação. Eu sou o autor da ação. Mas o direito que está sendo discutido não é meu, é dela. E a legislação, ela veda que alguém pleiteie em nome próprio um direito alheio. Então, se o magistrado se deparar com esse tipo de situação, ele não poderá dar uma decisão de mérito, condenando o Paulo ao pagamento da dívida. Ele não pode dizer quem tem e quem não tem razão. Por quê? Porque há um defeito no processo que impede o magistrado de pacificar aquele conflito. Só que esse defeito está previsto em lei, que é a ilegitimidade ativa. Ou seja, o Wagner não tem legitimidade ativa. O que se quer dizer com isso? Ele não pode ser o autor de uma ação para pleitear do Paulo um direito que é da Nájila. Vocês estão entendendo? Nesse caso, o juiz não poderá pacificar o conflito. E aí ele vai decidir, a gente chama de sentença sem julgamento de mérito, ou seja, ele vai extinguir o processo por conta de um defeito que existe nesse processo. Vocês estão entendendo? O que sucede é que esses defeitos são previstos em lei, que impedem o magistrado de pacificar o conflito. Tá bom? Então, esses problemas acontecem por uma imposição legal. A lei exige, epa, nesse caso bem aqui, você não pode pacificar o conflito, porque o processo tem um defeito. Professor. Oi. No caso, essa pessoa que tomou aí a responsabilidade do outro direito, ele vai sofrer alguma pena, alguma pena? Não, penal não. O que vai acontecer é que se o juiz extinguir o processo, eu vou ter que pagar as custas e vou ter que pagar os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. A penalização vai ser pecuniária, sem prejuízo do juiz cobrar uma multa dentro do processo. Mas a penalização é de natureza pecuniária. Por quê? Porque esse fato que eu estou citando para ti, ele não está tipificado como crime. Então, crime não é. Mas eu poderei ser penalizado financeiramente dentro do processo. Para pagar os honorários advocatícios da parte contrária, pagar uma multa processual, entendeu? E o Código de Processo estabelece várias multas. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Então, existem situações em que o magistrado não poderá pacificar o conflito. Quando a lei dissesse acontecer, e são várias as circunstâncias. Para quem tiver uma curiosidade mais aguçada, é o artigo 485 do Código de Processo Civil.
né, que são os casos em que o juiz vai extinguir o processo sem dizer quem tem e quem não tem razão. Tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o Código de Processo Civil, só para efeito de curiosidade, é um assunto que vocês ainda vão estudar ainda, mas vocês vão ver. Deixa eu abrir aqui o Código de Processo Civil. Só um minutinho aqui. Então, vamos embora lá. 485 do Código, ó o que diz o caput desse artigo. O juiz não resolverá o mérito. Em outras palavras, a gente diria o seguinte, o juiz não vai dizer quem tem e quem não tem razão. Ou, em outras palavras, o juiz não vai pacificar o conflito. Quando houver esses defeitos que estão narrados nesses incisos, que vocês vão estudar ainda, indeferimento de petição inicial, ficar parado, e uma série de outras situações. Então, são situações em que o juiz não vai julgar. Está no artigo 485 do Código de Processo Civil. Vou deixar ele aqui minimizado. Tá? Mas, se não for o caso de haver nenhuma dessas circunstâncias do artigo 485, se não for o caso de nenhuma dessas circunstâncias do artigo 485, o que vai acontecer? O juiz não pode, por uma questão de capricho pessoal, deixar de dar uma decisão, deixar de pacificar o conflito. Entendeu? Por quê? Porque é uma obrigação dele. Então, não havendo nenhum defeito, aqueles casos do 485 são defeitos processuais. Tá? Então, não sendo o caso do processo não ter nenhum defeito processual, a obrigação de pacificar, ela subsiste ao juiz. Uma vez ingressado com a ação, não sendo o caso de não haver nenhum defeito capitulado no artigo 485 do Código de Processo Civil, ele tem a obrigação de pacificar o conflito. Ok? Todo mundo está entendendo? Muito bem. Diga. Isso, só para efeito de curiosidade, ó, aqui, ó, que diz bem aqui, ó, o inciso, acho que é o 6. Ó, o juiz verificar a ausência de legitimidade. Eu não vou falar nem da questão do interesse processual. O que é legitimidade? Existem dois tipos de legitimidade. A legitimidade ativa e a passiva. A legitimidade ativa é o seguinte, aquele que tem o direito, o detentor do direito, no caso do meu exemplo foi a Nájila, ela é que tem que entrar com a ação, não sou eu. Porque quem tem legitimidade ativa é ela. E existe ainda uma outra legitimidade, que é a legitimidade passiva. Então, vamos inverter aqui o caso. A Nájila entra com a ação, ela deveria entrar com a ação contra o Paulo, mas ela gosta tanto do Paulo que ela resolve entrar contra uma outra pessoa que não tem nada a ver com a ação. Entendeu? Então, não é aquela pessoa contra quem ela entrou que tem a obrigação, o dever jurídico, mas sim o Paulo. Então, ela entrou errado. Então, se o juiz constatar a ausência de legitimidade, seja ela ativa ou passiva, ele não pode julgar o mérito da ação. Tá bom? Pode continuar. Pode falar, tá, Otávio. No caso, isso aí é quando uma pessoa que tem o direito de dever jurídico, que pode indiciar uma pessoa, no caso individual. Agora, quando acontece, por exemplo, deixa eu usar um exemplo que eu conheço. Teve um youtuber que creio que foi na Copa do Mundo, que ele falou que o Mbappé, por ser rápido, aquele jogador do Paris Saint-Germain, faria um belo arrastão nas ruas do Rio de Janeiro. Aí ele foi indiciado por racismo, por o Mbappé ser negro. Só que aí não foi um crime diretamente. Então, o Poder Judiciário está indiciando ele. Agora, como que uma pessoa pode ser indiciada por um crime que não foi direcionado a uma pessoa? Tipo, é uma coisa mais ampla. Como que ocorre essa... Para isso, existe uma coisa chamada injúria, isso tu está falando do direito penal. Existe uma coisa chamada injúria racial,
e uma coisa é chamada racismo. Ambos são crimes. Você não precisa necessariamente para entrar, embora esse assunto não tenha muito a ver com a gente, mas vamos lá. A injúria racial é quando você direciona a uma determinada pessoa, tá? Alguma coisa que limite essa pessoa. Você dizer que, por exemplo, fulano é um macaco, como aconteceu com o Grêmio, num jogo clássico, não sei se foi um Grenal, que uma torcedora foi flagrada chamando o goleiro, acho que era do Santos, era um Grêmio e Santos, entendeu? Chamando o cara de negro macaco. Ali é injúria racial, é direcionada à pessoa dele. Mas existe um outro crime, que é o crime do racismo. É quando você, por exemplo, chega e diz que eu não gosto de negro. Eu acho que negro tem que ir para a senzala, como aconteceu um outro dia, entendeu? Então, o que acontece? Você está ofendendo uma raça. Isso é racismo. Isso basta para que você seja processado por um crime sem problema nenhum. Então, não há uma condição no direito penal de que você necessariamente direcione. Você pode cometer um crime de racismo, entendeu? Sem direcionar uma determinada pessoa. Mas não é o juiz que vai indiciar. Quem indicia é o Ministério Público, se o crime for de ação penal pública. Ele que vai promover a ação. Ou a ação pode ser também privada, em algumas situações. Aí eu não sei muito disso porque eu não sou da área de direito penal. Entendeu? Mas você não precisa necessariamente direcionar uma pessoa para cometer um crime. Muito embora isso aqui não tenha muito a ver com a gente. Tá bom? Você pode ofender uma raça, você pode ofender uma etnia, entendeu? O cara pode falar mal de um judeu, por exemplo, dos judeus, entendeu? O cara chegar numa entrevista ou numa rede social, chegar, eu não emprego judeu, porque eu acho que judeu é ladrão, ou alguma coisa assim. Meu amigo, isso é um crime contra uma etnia. Isso é crime. Você não pode fazer isso. E tem gente que aconteceu ontem, saiu no jornal hoje, uma mulher que pediu, não sei se foi uma pizza, uma comida, e ela se recusou a receber a comida, passou no jornal hoje, ontem, por conta de dizer que ela não receberia a comida de um negro, um macaco. É uma louca, uma mulher dessa. Nesse caso, foi injúria racial, porque foi direcionada à pessoa do entregador. Eu não sei o que era, se era uma pizza, era uma hamburgueria, parece. Saiu no jornal hoje, ontem. Então, o que acontece? Você não precisa direcionar para cometer um crime necessariamente a uma pessoa individualizadamente. Você pode direcionar ou cometer um crime, entendeu? A uma determinada raça, a uma determinada etnia, a um determinado povo, e nem por isso deixa de ser crime. Ok? Mas isso não tem muito a ver com o que a gente está estudando. Mas vamos embora lá. Voltando aqui à nossa questão sobre acerca da jurisdição, tá? A gente vai traçar algumas generalidades. Já se sabe que o poder-dever de pacificar conflitos pertence ao Estado. Olha o que eu coloquei aqui. Ao Estado. Eu não falei do judiciário. Sabe por quê? Porque há um tempo atrás, né, acho que nos nossos primeiros encontros, eu citei uma coisa chamada de sistema de freios. Não comentei contrapesos? Por esse sistema, todos os poderes constituídos podem pacificar conflitos. Isso é verdade? É. O Poder Executivo pode julgar? Pode. O Poder Executivo, Wagner, tem função jurisdicional? Tem. Quem julga os processos administrativos no âmbito do Executivo é o próprio Executivo. O Legislativo julga também, exerce jurisdição? Exerce. Quem julgou a Dilma? Por crime de responsabilidade foi o Senado, com autorização da Câmara. Todos os poderes exercem jurisdição. Todos os poderes julgam. Agora, é preciso dizer que a função primordial, principal,
de pacificar conflitos, ela é do Poder Judiciário. Tá? A função precípua, importante, magna do poder é do Poder Judiciário. Tá? E é nesse aspecto que a gente vai restringir o nosso estudo. A gente vai tratar de jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, mas não se pode dizer que os outros poderes também não exerçam, ainda que de uma forma residual, função de jurisdição. Eles exercem. Aliás, todos os poderes exercem um pouquinho da função principal dos outros. Assim, o executivo, já falei para vocês, ele legisla, ele cria normas, que é uma função principal do legislativo. O executivo julga e o executivo administra. Cada um dos outros poderes vai ter sua função principal, mas vai exercer um pouquinho da função dos outros. É o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Ok? Sistema de freios e contrapesos. Isso é copiado do direito americano e lá é chamado de... Como é que é? Meu inglês anda muito bom. Checks and Balance Systems. Uau! Quem é do inglês aí pode dizer assim, né? Não está muito legal não, mas dê aquela enfeitada. Entendeu? Que vale a intenção. Muito bem. Agora, uma coisa não se pode afastar. É que a função de julgar, ela é exclusiva do Estado. Tá? Através dos seus poderes. Trata-se de uma função exclusiva do Estado. É exclusiva, já vista que tal função é indelegável. Você não pode delegar essa função. Isso não importa dizer que os conflitos somente podem ser solucionados pelo Estado. Tá? Então, quem tem que pacificar é o Estado. Mas isso não significa que o Estado, na verdade, as partes elas não podem fazer um acordo. Pô, eu tenho um contrato assinado com o Paulo, e a gente entrou em conflito, e a gente depois resolveu sentar e resolver o nosso problema. Nós não solucionamos o nosso conflito sem precisar entrar no Estado. Conseguimos. Outra, justiça arbitral, que é uma justiça privada, que a gente tratou sobre isso, um pouquinho sobre isso, é uma justiça privada. Nós optamos por levar uma determinada discussão à justiça arbitral. Então, a justiça arbitral não faz parte da estrutura do Estado, ela é uma justiça privada, mas que foi prevista em legislação. Daí se chamar esse sistema multiportas, porque embora o Estado, em última instância, né, é ele que vai pacificar os conflitos, mas nada impede que existam circunstâncias em que as próprias partes, ou uma justiça privada, como é a justiça arbitral, poder pacificar os conflitos. Não há problema nenhum. Tá? Muito bem. Devido ao princípio da inércia que a gente viu, a jurisdição deve ser provocada. Aí a gente fala de ação, que é o nosso segundo elemento aqui, ó, o direito de ação. A justiça, o Estado, não detém o direito de ação. Quando eu falar, toda vez que eu falar em ação, eu vou colocar aqui para vocês, toda vez que eu falar, né, a palavra ação, eu estou querendo dizer o direito de acionar. Então, eu estou falando de ação, direito de acionar, direito de quê? De ingressar. O Estado não tem, o Estado tem a função jurisdicional, que é de julgar, mas o Estado não tem o direito de ação. Por quê? Porque como nós vimos, como nós já havíamos visto, via de regra, né, o juiz ele tem que ficar ali, ó, esperando alguém ingressar com a ação. Então, o juiz ele não tem, o Estado ele não tem o poder de ação, o direito de ação. Quem tem é a parte que vai entrar. Tá? O Estado vai ter a função de pacificar o conflito, desde que o processo não apresente nenhum defeito. Defeitos esses que vocês vão estudar depois. Depois de provocada a jurisdição, pelo autor da ação, está aqui escrito aqui,
Ao seu final, vai ser prolatada uma decisão final, sentença, ou acórdão, a qual é definida como norma jurídica reguladora do caso concreto. Então, vamos embora dissecar um pouquinho isso aqui. Sim, sim. Sim, sim, o quê? Eu não entendi. Tem um sim, sim aqui. Alguém está falando sim, sim. O que é sim, sim? O professor está compartilhando outra tela? Ah, sim, sim, sim. Vocês estão vendo a Professor, eu não tela? estou vendo a tela, não, a outra tela. Não sei se é só para mim, por isso que eu perguntei. Alguém está visualizando a tela que está aí? Eu tô. Sim. Sim. Também Sim. tô normalmente. A maioria está visualizando, então, Sim, professor. tá bom? Mas esse material foi mandado agora há pouco. Então, preste bem atenção. O juiz não tem o direito de ação. Não estou falando agora, a gente sabe que todos os poderes do Estado têm função jurisdicional, mas agora, quer dizer, a nossa disciplina, ela trata da jurisdição exercida pelo Poder Judiciário. É o que vai nos interessar, doravante. A gente não vai estudar a jurisdição exercida pelo Executivo, a jurisdição que é exercida pelo Legislativo, embora cada um tenha essa função jurisdicional. A gente vai restringir a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, a jurisdição exercida pelo juiz. Tá? Então, veja bem, quando alguém, então, o juiz que vai julgar o caso, ele só tem o poder de pacificar, ele não tem o direito de ação do processo que ele vai julgar, não. A não ser que ele seja parte do processo. Se o juiz foi lesado em algum direito dele e ele quiser entrar com ação, ele entra. Mas não é o processo que ele vai julgar. Vai ser outro que vai julgar. Mas aquele processo onde o juiz que vai julgar, ele não pode iniciar a ação. Iniciada a ação, ao final do processo, ele vai prolatar uma decisão. A gente chama essa decisão de decisão monocrática, lá no final do processo. É claro que existem decisões de outras naturezas, como a chamada decisão interlocutória, que vocês vão ver ainda. Tá? Mas essa decisão final do processo é chamada de sentença. Essa sentença, no final de um processo, ela é sempre uma decisão monocrática. Então, vamos embora aqui. Então, eu coloco aqui, ao final de um processo, claro, quando esse processo não tiver nenhum defeito, tá? Ao final do processo, o magistrado ou o juiz dará uma decisão final. Final que eu digo naquela instância, tá? Chamada de sentença. A sentença, a gente chama ela de decisão. Vamos logo se habituando com essas expressões. Monocrática. Beleza? O que é decisão monocrática? Decisão dada por um único magistrado. Tudo bem. Aí o juiz deu aquela decisão que encerra o processo naquela instância ali. A parte que perdeu a ação, não se sentindo satisfeita, ela poderá recorrer desta decisão para um outro grau de justiça, que a gente chama de instância. Instância. Então, ela vai entrar com um recurso para levar esse processo para um outro grau, para um outro grau hierárquico de justiça. Vai depender muito de onde você entrou. Quando estiver estudando regra de competência, a gente vai saber quais são as justiças, a estrutura, tudo bonitinho. Tá? Mas e aí o que acontece? Quando essa pessoa entra com recurso, vai, em regra, para um tribunal. Quando essa decisão vai ser rediscutida em um tribunal, por exemplo, entrei aqui na Justiça Estadual, perdi, não estive satisfeito, eu entro com recurso de apelação. Vocês vão estudar recurso ainda. Doravante, essa decisão, esse processo vai passar a tramitar em uma outra instância, um grau hierárquico superior.
e ela será prolatada, via de regra, de forma colegiada. Tá? Eu falo via de regra porque existem algumas exceções. Existem circunstâncias em que você leva o processo para o tribunal e a decisão poderá ser também monocrática de um desembargador. Mas isso são exceções, mas que eu vou tratar ainda. Mas como regra, aí eu coloco, quando o processo é levado para uma instância superior, aí eu coloco aqui, ó, via de regra, tá? Embora haja exceção, a gente vai tratar, vocês vão estudar exceção gestando recurso. Aliás, tem uma pessoa que pode até me dizer quais são as exceções, os casos em que o desembargador relator monocraticamente pode decidir. E quem vai me dizer isso, adivinha quem é? Deixa eu ver aqui. Cadê os veteranos daqui? Não estou vendo mais nenhum. Camila. Cadê a Camila? Estou aqui. Tudo bom, Camila? Oi, tudo. Você poderia nos dizer, por exemplo, um exemplo em que o relator pode dar uma decisão monocrática? Olha, eu não vou mentir não, professor, não estou lembrando. Tá bom, não tem problema nenhum, não. Isso acontece. Professor, Oi. e a IDR? Pode dar uma decisão monocrática, porque já é um assunto batido entre eles, né? Como é que é, minha amiga? O IRDR pode dar uma decisão monocrática, porque já é um assunto batido. Assim, Na verdade, o IRDR, tá? É uma situação um pouco diversa. É uma tentativa, uma busca de uniformizar as decisões no âmbito de tribunal, quando você tem as câmaras. Tem um instrumento de resolução de demanda repetitiva. Tá? Sim. E existe também o IAC. Mas esse assunto não é para a gente tratar agora, para colocar IRDR agora, IAC, entendeu? Mas é uma forma de uniformizar o entendimento dos tribunais acerca de determinado assunto. Tá bom? Certo. Tem uma outra questão. Então, vamos lá. Quando o processo é levado, botei lavado, mas é levado, para uma instância superior, via de regra, a decisão será de forma colegiada. Tá? Via de regra, tá? Vai ser colegiada. E essa decisão colegiada final, a gente chama de acórdão. Tá? Ela é chamada de acórdão. Olha, toda vez que eu for falar com o desembargador, antes da prolatação do acórdão, e você se reportar essa palavra, presta bem atenção que ela tem um acento. Não vai falar para o cara assim, quando é que vai ser o acordão? Aí ele te prende por desacato. Lá não se faz acordão, lá se faz acórdão. Então eu digo, acorde para poder falar acórdão, nunca acordão. Porque acordão, tu vai dizer que o cara tá de sacanagem ou tá mancomunado. Então, tome muito cuidado, a palavra é acórdão, tá? Acorde para isso, para você não ser preso. Tá bom? Muito bem. Então, a decisão colegiada passa a ser chamada de acórdão. Muito bem. Voltando aqui, tá? Então, quando essa decisão ela é definitiva, ou através da sentença, ou do acórdão. Ué, não vai ser sempre no acórdão que a decisão vai ser definitiva? Não. Quer ver um caso? A Camila entrou com uma ação contra mim, me cobrando uma dívida. Aí, ao final, o juiz dá uma sentença dizendo, não, Wagner não deve nada a Camila. A Camila vai ter um prazo para poder recorrer. Se ela não recorrer, aquela sentença passou a ser definitiva. Porque ela tem prazo. Se ela está insatisfeita com a decisão, ela tem um prazo para entrar com o recurso dela. Se ela não entrar, a sentença vai o quê? Vai formar o que eu chamo de norma jurídica reguladora do caso concreto. Aquela sentença vai regular aquela relação jurídica que foi objeto daquela demanda. Então, a sentença, ela pode transitar em julgado. O que é transitar em julgado?
não pode mais ser objeto de rediscussão. Agora, se ela entrou no prazo com recurso dela, esse processo só vai transitar em julgado, e eu vou explicar logo para vocês o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é uma decisão que não pode mais ser reformada através de recurso. Então, se a sentença saiu a meu favor, da ação que a Camila entrou contra mim, e ela não entrou com recurso, a sentença transitou em julgado, acabou. Não tem mais como mudar. A não ser com uma exceçãozinha, que é a chamada ação rescisória, mas não vou tratar agora. Mas ela transitou em julgado. Ou seja, não pode mais ser reformada, via de regra. Agora, se ela entrou com recurso dentro do prazo, rapidinho, se ela entrou com recurso dentro do prazo, e não houver também nenhum defeito no recurso dela de apelação, o que acontece? O tribunal vai proferir um acórdão. Esse acórdão pode ser definitivo? Pode. Pode não ser? Pode também não ser definitivo, que aí eu posso também, a depender da situação e da matéria discutida, entrar com recurso especial para o STJ ou com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso vai variar muito de acordo com a demanda. Tá? E a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso quando nós estivermos falando sobre competência. Diga, Camila, pode falar. Não, no caso, eu queria que o senhor respondesse a pergunta que o senhor me fez dos casos em que... Eu não vou responder porque tu me chamou de senhor. Tá bom, você. Aqueles casos em que há tutela de urgência, que foi indeferida no juízo de primeiro grau, tem a ver com isso? Mas acontece, tutela de urgência é decisão interlocutória. Interlocutória, e a sim. decisão interlocutória... Oi? Pode falar. As decisões... Sim, pode falar, Camila. Não, que eu tô falando assim, exatamente, uma decisão interlocutória. Digamos que ele entrou com uma tutela de urgência e foi indeferido, né? Aí você entra com agravo de instrumento. O recurso é agravo de instrumento. Sim, aí entra com agravo de instrumento, aí quem vai decidir é lá em cima, nos tribunais, né? No caso, nesse caso é o que ocorre com a decisão monocrática, é isso? Não, nesse caso é o seguinte, a decisão interlocutória, ela também é monocrática, que é um outro tipo de decisão. Não, eu sei que é no primeiro grau, mas eu estou falando com relação à decisão do desembargador lá Veja bem, o agravo de instrumento vai para o segundo grau. Lá é sorteado um relator. Sim. Esse relator pode liminarmente conceder a tutela que foi negada, mas depois ela vai ter que ser decidida de forma colegiada. Então, o que o relator pode fazer é liminarmente conceder aquela tutela que foi negada no primeiro grau. Sim. Mas depois isso vai ser definitivamente julgado, agravo, objeto agravo, entendeu? De forma colegiada. Então, assim, por exemplo, eu entrei com ação contra o João, pedi uma tutela provisória, o juiz não deu. Eu entrei com agravo de instrumento. O relator pode conceder liminarmente o agravo, a tutela provisória pretendida, embora isso ainda vá ser julgado pelo colegiado. Tá bom? Mas, enfim, então, quais os casos que ocorre de decisão no duplo grau de jurisdição que seja monocrática? Porque foi essa pergunta, assim, que o senhor me fez, né? Veja bem, existem algumas circunstâncias. Eu vou abrir aqui para você aqui o CPC. Eu acho que é o artigo 1012. Vamos ver se é esse. Não, que é efeito suspensivo. Não, peraí, rapidinho. Não, não é aqui não. Deixa eu procurar 900... Deixa eu procurar aqui, 982, deixa eu ver aqui. São cabíveis os seguintes recursos. Tem vários casos aqui regulados, deixa eu ver. O 982, superar a precedência. Eu vou
te citar vários exemplos. Por exemplo, que o relator, quando, por exemplo, o recurso de apelação ele for intempestivo, Ah, tá. está fora do prazo, Quanto 15 dias. aos requisitos de admissibilidade, né? Também, mas existem alguns casos de mérito também, que o relator pode julgar. Então, vamos embora lá. Deixa eu só procurar aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Opa. Se a decisão for proferida pelo relator, tá aqui, ó, caberá agravo interno, que é um outro recurso que tem. Mas não é aqui, não. Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é o artigo. Ah, não, deixa, professor. Eu procuro aqui a esquerda na aula. E nela não tem problema nenhum, não. Vou satisfazer sua curiosidade. Não tem problema nenhum. É só para você. Eles também vão entender que, em algumas poucas circunstâncias, o relator, o juiz. Eu falei 982. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo ao tribunal, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, conhecer, está aqui, ó, conhecer do recurso inadmissível, está aqui os casos. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, está aqui, ó. Artigo, eu falei 982, mas é 932. Então, essas são as circunstâncias em que cabe ao relator julgar monocraticamente, sem precisar ir para o colegiado. Isso vale também para quem está vendo aqui. É claro que vocês vão estudar isso aqui mais adiante. Mas isso aqui é uma exceção em que o processo, quando ele chega lá em cima, ele pode ser julgado com um relator. Então, por exemplo, se você entrou com uma apelação e o objeto da apelação é contrário a uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é vinculante, o relator pode julgar monocraticamente. Então, todos os casos estão aqui no 932. Casos em que a decisão de um recurso não será colegiada. São exceções. Há aqueles que estão vendo teoria geral do processo, que quiserem aprofundar, já sabem. Bem, eu sei que quando eu entrar com a ação, a decisão final ela é monocrática, é uma sentença. É isso que vai interessar para o pessoal do TGT. Quando eu recorrer para o tribunal, a decisão, em regra, é colegiada. Acórdão. Mas eu sei também que, embora eu não tenha saber quais são os casos, que é o que vai valer para o pessoal de TGT, em algumas poucas circunstâncias, o relator poderá julgar monocraticamente aquela decisão. Mas a regra é que sempre, ou quase sempre, será de forma monocrática. Tá beleza? Pelo colegiado. Exatamente. A regra é que será colegiado. Foi isso que eu disse, não foi? Não, tu falou monocrática. Desculpa, então. Mas deu para entender. Eu já fixei aqui. Tá, okay. 932. São os casos em que o magistrado poderá, aliás, a decisão de segunda instância será monocrática. Não sendo aquelas exceções, a decisão sempre, ou via de regra, isso que eu digo, via de regra, será colegiada. Tá? Muito bem. O direito de ação é definido como direito público subjetivo, traduzindo a expressão como sendo uma faculdade dirigida a todos. Opa, isso aqui é show de bola. Presta bem atenção no que eu vou falar. E isso aqui, tem gente que não entende isso aqui, e tem professor, não sei da Facam, não sei, não estou fazendo nenhuma insinuação a ninguém, que, na verdade, ensina isso aqui de uma forma já ultrapassada. O direito de ação, que é a mesma coisa que ação, esse direito aqui, nunca prescreve. Então, tem gente que, quando vai estudar em direito civil, prescrição. Aí o cara estuda a prescrição como perda do direito de ação. Tem alguns livros ainda que ainda tratam dessa aberração. Entendeu? Que é esse conceito de prescrição.
prescrição, eu perco o direito de entrar na justiça. O direito de ação é o direito que eu tenho de entrar na justiça. E esse direito, ele nunca vai prescrever. Então, vamos embora lá. Eu estou devendo a Camila 50 mil reais. Eu sei que o direito dela de me forçar a pagar essa quantia prescreve em 5 anos, pelo parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. Vocês já estudaram prescrição. A galera da TGP está estudando civil, né? Civil 1. Já estudaram prescrição? Decadência? Professor, eu acho que eles vão estudar isso lá para o 4º período, terceiro ou quarto. Prescrição e decadência é parte geral do direito civil, do Código Civil. Você estuda em Civil 1. Mas pode ser que eles não tenham visto ainda. Mas isso, né, é matéria de matéria civil. Porque Civil 1 é parte geral, vai do 1º até o 232. Mas eu acho que então é o terceiro período, né? Nunca. Eles estão no terceiro. Terceiro? Não, eles estão no segundo. Eles estão vendo Civil 1 agora. Civil 1 é que se vê prescrição. Então, o que acontece? Tem autor que define prescrição como perda do direito de ação. Então, voltando aqui ao exemplo, eu devo a Camila um cheque de 50 mil, dado há 10 anos atrás. Ela tem 5 anos para ajuizar a ação e fazer valer o direito dela. Mas ela resolve fazer isso 15 anos depois. Ela pegou o cheque já puído, né? E entra com a ação para me cobrar os 50 mil reajustado de lá para cá. Aí o juiz vai dizer o seguinte: epa, ó, esse seu direito está prescrito. Ou seja, você tinha 5 anos, filha, para cobrar aquela dívida. Você não cobrou. Inclusive, a sentença que reconhece a prescrição é sentença de mérito. De mérito. Então, quando o juiz dá uma decisão de mérito, dizendo que o direito da Camila está prescrito, ela utilizou o direito de ação. Porque o direito de ação, ele não está ligado ao sucesso da demanda. Tá, não. O direito de ação reside no direito que a Camila tem a uma decisão, sendo indiferente se a decisão é favorável ou não a ela. Ela tem direito a uma decisão. Só isso. O direito de ação é essa. É o direito que a pessoa que entrou com a ação tem direito. Tem o quê? Em relação a uma decisão. Se é favorável a ela ou não. Mas, professor, venhamos e convenhamos que é uma perda de tempo a pessoa entrar, provocar, né, a justiça para pleitear algo que ela não vai ter. Claro, a gente imagina que seja perda de tempo, só que a legislação ela tem que prever essas situações todas, inclusive a perda de tempo. Então, a legislação ela tem que reconhecer que existem algumas pessoas que vão entrar para perder tempo, para pleitear um direito prescrito. Então, ela tem que... Gastar dinheiro, né, com as custas, né? Fazer o quê, né? Entendeu? Coragem. Mas o direito, embora seja uma coisa um tanto absurda, tá? Mas o direito tem que prever essas situações, porque não raramente pessoas ajuizam ações, entendeu, de direitos que estão prescritos. O que você perde com a prescrição? Você não perde o direito de ação, porque o direito de ação não está ligado à concretude da demanda. Apenas o direito a uma decisão, favorável ou não. Isso aqui é direito de ação. Agora, a prescrição, ela faz com que você perca o direito a uma decisão favorável. É bem aí que reside a diferença. Então, se o meu direito não está prescrito pelas normas do Código Civil, artigos 205 e 206, o que eu não perco enquanto não está prescrito? Enquanto não está prescrito, eu tenho direito de ação, eu sempre vou ter, e tenho direito a uma decisão favorável. Porque se não tiver nenhum problema, e ela cobrar o cheque dela dentro dos 5 anos, o juiz vai me obrigar a pagar. Agora, passou dos 5 anos, ela conserva ainda o direito de ação, que é o direito a uma decisão, mas não terá mais o direito a uma decisão favorável. Então, o que você perde com a prescrição é a perda, você perde o direito a uma decisão favorável a quem entra com a ação.
Você não perde o direito de ação. Você perde o direito a uma decisão favorável. Ou seja, a tua chance de uma decisão favorável, ela fica nula quando o teu direito está prescrito. E se, na verdade, a prescrição ela existe para dar eficácia a uma expressão que existe desde o direito romano, chamado dormientibus non succurrit ius. O direito não socorre aos que dormem. Então, não vacila, negão, com o teu direito. Entra no prazo, ou então, tu, não perde o direito de ação, mas perde o direito a uma decisão favorável. É isso que tu perde na prescrição. Beleza? Muito bem. Voltemos aqui. Então, o direito de ação é um direito público subjetivo. E outra, imprescritível. O direito de ação nunca vai prescrever, nunca vai decair. Eu vou ter o direito de ação daqui a 1000 anos, se eu ficasse vivo esse tempo todo. Porque o direito de ação é o direito a uma decisão. Pouco importando, aliás, em nada importando se a decisão é ou não favorável. Importante destacar que até que se produza a decisão final em uma demanda judicial, deve ser obedecido um método previamente estabelecido. O que isso quer dizer? Desde o início da ação até a decisão final, tem um conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos. E elas estão previstas onde? Na legislação processual. Então, o método utilizado desde o início do processo até o seu final não é aquele que o juiz determina do jeito que ele quer. Não. É do jeito que a norma jurídica preconiza. Tá? Muito bem. O método previamente estabelecido é chamado de processo. Lembra da questão da corrente, né? O processo é a corrente, e esse processo é formado por uma série de argolinhas entrelaçadas, são atos. E quem é que prevê esses atos? É a norma processual. Resumindo, a jurisdição se inicia através da ação e será exercida por meio de um complexo de atos, tá? Ou seja, vários atos intercalados, sequenciados, irão culminar onde? Em uma decisão, uma sentença, que pode ser rediscutida. E aí eu venho trazendo aquilo que eu já falei para vocês. Jurisdição trata do poder, função e atividade. Monopólio do Estado de compor, olha só, cuidado com essa palavra aqui, ó. Quando você fala compor, você pode entender que a palavra compor que é o quê? É criar um conflito. Eu vou compor uma regra. Beleza, você vai criar uma regra. Mas a palavra compor também tem outro sentido. E vocês vão ver em quase todos os livros de direito essa seguinte expressão. O judiciário tem como função compor conflitos. É a mesma coisa, nesse sentido que eu estou falando, de solucionar conflitos ou de pacificar conflitos. Então, não seria coerente dizer que o seguinte, que o Estado, através do judiciário, ele vai criar conflito. Não, ele tem que resolver. Então, a palavra compor conflito quer dizer pacificar, solucionar, equacionar, dirimir, eliminar. Tá certo? Então, cuidado com essa palavra, porque o cara fica... Eu mesmo, quando estudei direito processual, compor conflito, como é que o judiciário vai compor? Se ele, na verdade, existe para solucionar. É porque a palavra compor quer dizer solucionar, sanar. Função. Dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional. O que é a tutela? Quando a gente fala em tutela, importante a gente falar essas expressões, a gente sempre fala em criança, né? Tutela, criança, tá? A palavra tutela, embora possa ser utilizada por uma criança, o menor de idade é tutelado. Tutelado porque ele é protegido, tá? A palavra tutela, ela tem um sentido bem mais amplo do que isso aí. Do que tutela e curatela que vocês utilizam, que se estuda muito em direito processual civil. Tutela quer dizer proteção. Palavra tutela. Então, a tutela ela não é uma exclusividade de menor, para o menor de idade. De menor é ótimo, né? Foi mal, mas eu não falei de menor nesse sentido, não.
Entendeu? Não é uma palavra utilizada para relações atinentes a menores de idade. Ah, o Bacurizinho, o Joãozinho é tutelado, tá? Tutela tem um sentido mais amplo. Tutela quer dizer proteção. Então, aquele que entende ser detentor de um direito, ele vai ingressar na justiça visando o quê? Uma tutela jurisdicional, uma proteção do judiciário através de uma decisão favorável. É claro que ele pode não obter, se aquilo que ele imagina quando ele propõe a ação não tiver qualquer cabimento. Ele não vai ter tutela alguma. Mas o que se visa, quando você busca o judiciário, é o quê? A proteção do judiciário, através de uma decisão que faça com que o outro obedeça ao direito que você tem, que está sendo lesado. Então, nesse sentido, é que se quer dar uma amplitude maior à palavra tutela. Tutela quer dizer proteção. E ao menor de idade? O menor que é tutelado, essa palavra tutela não é utilizada nesse sentido? Do mesmo jeito, tutela quer dizer proteção. Se a tutela de um menor de idade for promovida, se a tutela dirigida a um menor de idade, entendeu, for existir no mundo jurídico, você está o quê? Protegendo aquele menor, que não tem condições ainda de exercer atos da vida civil. Tá? Então, resumindo, a jurisdição é um poder, função ou atividade exercidos por órgãos estatais previstos em lei com finalidade de tutelar direitos individuais e coletivos. Eu vou dar uma definição. A palavra jurisdição, embora a gente só vai estudar a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, a jurisdição é exercida pelos três poderes, muito embora predominantemente seja exercida por quê? Pelo Poder Judiciário. Beleza? Então, aqui vai nos interessar estudar a jurisdição como função prioritária do Poder Judiciário. Mas lembrando que os outros estados também, os outros poderes exercem a jurisdição. Muito bem. Características da jurisdição. Unidade. Tá? Função do Poder Judiciário. Só que essa exclusividade do Poder Judiciário, ela é relativizada. Por quê? Porque o Poder Executivo exerce a jurisdição, o Poder Legislativo também exerce jurisdição. Mas, como eu disse, a gente vai restringir aqui ao Poder Judiciário. Tá? Ela é exclusiva, tá? Mas não é privativa. A jurisdição sempre será o poder-dever do Estado de declarar e realizar o direito. Em outras palavras, pacificar conflitos. Nesse sentido, se diz que a jurisdição é una, não é uma, não. Ajeita lá depois do material de vocês. O que eu quero dizer com isso aqui? É que a jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, tá? É monopólio dos juízes. Só os juízes, nos mais variados órgãos do Poder Judiciário, é que poderão dirimir um conflito, resguardadas as exceções em que outros poderes poderão jurisdicionar. Mas é una. A jurisdição exercida pelo Poder Judiciário é una. É una por quê? Porque é exercida pelo Judiciário. Dentre os seus mais variados órgãos. Eu vou abrir aqui uma aula aqui, que é uma aula que vocês ainda vão ter ainda, que é sobre competência. Isso aqui é a aula nossa ainda. Aqui, ó. Estou colocando aqui na tela para vocês, você que está vendo, não esteja, a estrutura do Poder Judiciário aqui, ó. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Na Justiça Estadual, Juiz de Direito, Tribunal de Justiça, STJ, Supremo. Juiz federal, regional, tem as turmas recursais, juiz do trabalho. Quer dizer, olha, isso aqui é a estrutura do Poder Judiciário, são os órgãos do Poder Judiciário. A jurisdição, tá, exercida pelo Poder Judiciário, ela é una. O que eu quero dizer com isso? É que por pelo menos um dos órgãos criados pela Constituição. Esses órgãos aqui foram criados pela Constituição Federal. Tá?
Mas o juiz do Tribunal Superior do Trabalho é juiz como é o juiz do TRF, como é juiz de direito, como é juiz federal, todo mundo é juiz, juiz. Então, quando eu digo que a jurisdição é una, eu quero dizer que o poder do judiciário possui de pacificar conflitos é exercida pela estrutura do poder judiciário, ou por pelo menos algum dos órgãos dele instituídos. Muito bem. A distribuição das atividades da jurisdição entre a Justiça dos Estados, aí, ó, Justiça Federal, Eleitoral, trata apenas de divisão dos trabalhos, não afetando a premissa de que a jurisdição é una, posto que é exercida pelos juízes investidos nessa função. Ali é a distribuição de tarefas. A gente, quando estiver estudando a regra de competência, a gente vai ver que aqueles órgãos têm as suas tarefas. Deverão julgar determinadas demandas, tá? A tarefa de pacificar conflitos, ela é dividida pelos juízes que trabalham, né, em cada um dos órgãos daquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Críticas da doutrina em relação à unidade. Tá? A primeira crítica que se faz é em relação ao inteiro teor do que dispõe o artigo 16 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 16: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse Código. O juiz não exerce a jurisdição sozinho. Olha só, estou querendo dizer isso aqui, porque quando você fala juizes, a primeira coisa que você pensa é a figura do magistrado. Aquele cara lá que usa aquela toga, que advogado é beca, você olha juiz como sendo uma pessoa. Claro que também é. Mas quando o artigo 16 fala de juízes, ele não fala da pessoa física do juiz. Ele fala de um órgão, e pelo amor de Deus, não é o órgão do juiz. É o órgão de primeira instância, onde tem o juiz, tem um secretário que trabalha lá, tem oficial de justiça, tem analistas. Então, aquilo ali é o juiz, não é a figura física do magistrado. Gente, eu acho que chegou aqui como é o nome? O técnico aqui está apertando aqui a sirene. Eu vou ter que interromper a aula, tá? Aí a gente volta, porque eu estou usando aqui o meu pacote de dados, tá bom? Vou aguardar um pouquinho aí. Tá certo. Então, voltando àquela primeira crítica ao artigo 16, que ele fala em juízes. Juízes aqui não deve ser entendido como a figura do magistrado, mas sim a primeira instância, que é formada pelo juiz e pelos demais serventuários que trabalham nas varas. Vamos embora aqui para um exemplo prático. Quando você entra com uma ação, aqui no fórum, todo mundo pelo menos já passou na porta ali do Fórum Desembargador Sarney Costa. Lá funciona o primeiro grau da Justiça Estadual. Tá? E lá seria mais correto que o artigo 16 falasse juízo, e não juízes, para não confundir a palavra juízes com a figura física do juiz. E lá, nas varas que estão lá, que é a primeira instância, a gente vai tratar dessas instâncias ainda, calma, trabalha o juiz, trabalha o secretário judicial, trabalha o assessor do juiz, trabalha técnicos judiciários, todo mundo vai movimentar o processo em cada vara, que é a primeira instância. Então, não é só o juiz, pessoa física, que trabalha no primeiro grau de jurisdição, mas sim vários serventuários. Então, juízes aqui, nessa acepção do artigo 16, tá? Ela quer dizer o quê? O juízo de primeiro grau, que é um corpo de pessoas, de agentes públicos que trabalham no primeiro grau da Justiça Estadual. E isso vale para o primeiro grau de todas as justiças. Tá? É claro que o Código de Processo Civil, em algumas circunstâncias, vai se reportar a palavra juiz, dando a entender o magistrado, a figura do magistrado. Mas como é que eu vou saber? A doutrina vai te dizer. Tá? Então, por exemplo, tem um artigo que fala sobre suspeição do juiz, aí é da figura do juiz.
tá? Suspeição, impedimento do juiz. Aí eu estou falando da figura física do juiz. Mas aqui eu estou falando do juízo de primeiro grau. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir de novo aquela aula de competência. Opa, quase que eu excluo ela. E lá naquele organograma, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, juiz de direito, tá? Aqui é o juizado especial, também é um juiz, juiz federal, juizado especial, que também trabalha o juiz, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar. Aqui na base da estrutura do Poder Judiciário, trabalha o juiz, mas não é só a pessoa física do juiz, é todo o juízo de primeiro grau. Então, o certo era o Código de Processo Civil ter sido mais técnico e utilizar a palavra juízo quando disser respeito ao órgão de primeira instância e utilizar a palavra juiz quando quisesse dizer a figura do juiz. Mas o nosso legislador cometeu essa incongruência, tá? Muito bem. Por isso que quando ele diz aqui, ó, a jurisdição é exercida pelos juízes, seria pelos juízos e pelos tribunais, que também tem juízes nos tribunais. Mas eu quero designar o órgão de primeiro grau, quando eu falo aqui no artigo 16 de juízes. Então, o juiz não exerce a jurisdição sozinho, aquele juiz de primeiro grau. Assim, a interpretação correta é entender que deve-se, não, entender que deve-se entender, não. É entender como, vocês vão acertar depois lá, como juízo, o qual é composto de agentes públicos, juiz, escrivão, promotor público, defensor público e outros. E os agentes privados, que são os advogados, os peritos, as partes, tá? Muito bem. Feita essa consideração, vamos para a segunda crítica. A segunda crítica que se faz diz respeito à premissa de que a jurisdição é monopólio do Estado, sendo única e exclusiva dos juízes, o que pode ser desmistificado pelos seguintes argumentos. Aí eu venho, falando daquele sistema de freios e contrapesos. O exercício da jurisdição pode ser exercida por outros órgãos, não integrantes do judiciário. Aí eu coloquei aqui o artigo 52. Compete ao Senado Federal, olha aí como eu provo que a atividade jurisdicional não é feita somente pelo Poder Judiciário, muito embora o que interesse para a gente aqui é a jurisdição exercida pelo Judiciário, só para provar. Então, o artigo 52, que fala das atribuições do Senado Federal, diz: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente da República, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandantes da Marinha, etc, etc. Inciso 2, também compete ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, pelos crimes de responsabilidade. Não sei se vocês estão aí se recordando, mas tem um senador que foi até, meu nome dele, Jorge Cajuru. Jorge Cajuru simplesmente queria iniciar um processo para julgar Gilmar Mendes, entendeu? A quem ele fala, a quem ele desqualifica, entendeu? Publicamente. Chama ele de nefasto, chama ele disso, daquilo outro. Ou seja, eu acho até, de certa forma, embora eu ache que alguns ministros mereçam ser processados e julgados por crime de responsabilidade, mas eu acho que ele não pode estar falando tudo que ele dá na telha, né? É meio... Mas, de qualquer forma, a intenção dele não é de todo ruim. Então, ele fala, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem é que processa e julga? Senado Federal. Portanto, a tarefa de julgar, ela não é só. Então, dizer que a jurisdição é monopólio do Estado é um sofisma, é um erro, porque todos os poderes exercem a função de julgar. Claro que de forma mitigada, tá? De forma atenuada. Porque quem exerce preponderantemente a tarefa de julgar, é claro que é o Poder Judiciário. E outra, existe o exercício também da figura como já falei para vocês, da justiça arbitral, que é uma justiça privada. Então, fica claro
que a atividade de julgar não é privativa, não é única e exclusiva do Poder Judiciário. E existe também, por exemplo, a justiça desportiva, tá? A justiça desportiva, tá? Está prevista, inclusive, no texto constitucional. Está aqui, ó. Do desporto, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. Isso aqui é um negócio interessante. Porque o que acontece? Tem um preceito de ordem constitucional que diz que a lei não pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Está em um dos incisos do artigo 5º da Constituição. Mas a própria Constituição diz o seguinte, ó, o Judiciário só pode analisar questões de desporto, de esporte, depois de esgotada a instância da justiça desportiva. Então, o futebol, por exemplo, é o que se mais fala. Você tem o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois de esgotada a justiça desportiva, que você pode ingressar no Poder Judiciário. Aí alguém vai dizer, mas isso não é inconstitucional? Não, porque é previsão da própria Constituição. Você não está impedido de entrar na justiça, no Poder Judiciário. Mas no que diz respeito a questões de esporte, tem que esgotar a justiça desportiva. E aí, somente depois você pode entrar, entendeu? Nessas questões. E outros aqui que não vai interessar falar, mas existem outras exceções que estão aqui. Segunda característica da jurisdição, a secundariedade. Eu vou explicar aqui o que quer dizer por secundariedade. Senhores, o normal que se espera em uma sociedade civilizada, ou minimamente civilizada, é que todo mundo cumpra a lei. Não é verdade? O normal é o que se espera exatamente que todo mundo cumpra aquilo que a lei preconiza. Só que é o seguinte, se a obediência da lei não for seguida, de forma secundária, é que o judiciário deverá agir. Daí se dizer o seguinte, que a jurisdição deve ser a última ratio, o último meio para se fazer valer a norma jurídica. Porque o normal é que todo mundo obedeça às normas jurídicas. E é isso que eu venho falando nessas questões aqui para vocês. Tá? Muito bem. Aí eu falei de novo do desporto, beleza? Lei que trata do habeas corpus. Isso aqui são só coisas para vocês figurarem. A essência do que eu falei é o que está dito ali, ó. Aqui, ó. Para os casos em que a lei exige prévio requerimento administrativo, desobediência seja. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é porque, na verdade, isso aqui é material de estudo. E aí algumas coisas eu coloco, mas não tem muito a ver com vocês, não. Outra, substitutividade. A substitutividade, ela decorre da secundariedade, mas com ela não se confunde. Por quê? Se o normal é todo mundo obedecer à lei, e se não for obedecida, vai agir o Poder Judiciário. Daí se falar de secundariedade. Tá? E a substitutividade? Em que reside a substitutividade? Se as pessoas não obedecerem à lei, e houver a necessidade de um processo judicial, a decisão judicial, que ao final vai ser prolatada, ela vai substituir a vontade das partes. Sobretudo de quem está errado na demanda. Então, eu não paguei a Camila o que eu devia. Ela, claro, dentro do prazo prescricional, o que ela vai fazer? Ela vai entrar na justiça. Bem, já que o Wagner não quer me pagar, eu quero receber, eu vou entrar na justiça. E aquela minha vontade que eu tinha de não pagar, ela vai ser substituída por uma vontade de uma decisão judicial. E que se ainda assim eu não pagar, alguns meios coercitivos vão ser feitos. Penhora em conta corrente, vai penhorar meus bens para levar para a asta pública para ser vendido e satisfazer o crédito dela. Entendeu? Daí se fala em substitutividade. A norma, a gente chama que aquela decisão do juiz é chamada norma jurídica do caso concreto. Já falei para vocês anteriormente. Então, a norma jurídica, nas leis, ela é abstrata. Ela só vai adquirir concretude quando alguém incorrer naquilo que a lei manda. Se alguém não obedecer à lei,
o juiz vai dar uma decisão dizendo o Wagner tem que pagar a quantia de 50 mil para a Camila. É a chamada norma jurídica do caso concreto. Porque na lei não existe que o Wagner tem que pagar a Camila. A lei existe dizendo que o seguinte, o contrato deve ser obedecido pelas partes. Vocês vão estudar isso ainda. Pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Se eu me obriguei, através de um contrato, de pagar o que eu devo a Camila, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, ela entra na justiça. E, ao final, vai ser produzida uma norma jurídica, que é a decisão judicial, para o caso concreto, que vai dizer que o Wagner tem que pagar a Camila. Aí sim. Imparcialidade. Tá? O juiz, ele tem que ser imparcial. E aí, eu quero falar de um artigo que não está no material, mas vai ser matéria de prova, por isso que eu mando todo mundo gravar a minha aula, que tem 3 princípios constitucionais, eu não me lembro qual é o artigo da Constituição Federal, eu vou abrir aqui, que viabilizam 3 dispositivos constitucionais que viabilizam a imparcialidade do magistrado. São eles: a irredutibilidade dos seus vencimentos. O que é isso, Wagner? É que o salário do juiz não pode ser reduzido por nenhuma autoridade, por quem quer que seja. Segundo, inamovibilidade. O que você quer dizer com isso? Calma que eu vou mostrar a Constituição. O juiz não pode ser removido por critérios subjetivos, só por critério objetivo. O que você quer dizer com isso? Eu sou prefeito de uma cidade do interior e quem é o magistrado aqui? Meu amigo Marcelo Ribeiro, magistrado de uma cidade do interior, um cara altamente correto, e eu estou sentindo dificuldade para fazer as minhas maracutaias naquele município. Vamos imaginar aqui Tuntum. Eu sou prefeito de Tuntum, Marcelo é o juiz de Tuntum. Por tudo que eu faço, quero fazer uma gambiarrazinha para ver se sobra um dinheirinho aqui de uma licitação, e o Marcelo lá junto. Não deixa. Esse cara está me incomodando. Aí eu sou, por exemplo, amigo do presidente do tribunal, eu ligo para ele, eu digo: ô, meu presidente, tudo bem? Rapaz, tem um rapaz aqui, que é juiz da cidade, e ele está me criando problema. Eu queria que você tirasse ele daqui. Aí o presidente do tribunal vai lá e diz: não, tira o cara de lá, bota para outro lugar. Olha aí o critério subjetivo. O Marcelo está incomodando os meus negócios, tá? Escusos. E ele, sendo um cara retilíneo, tá fazendo fazer valer a lei, então ele está me prejudicando. Aí eu chego e peço para alguém tirar ele de lá. Critério subjetivo não pode. A inamovibilidade quer dizer que não quer dizer que o juiz não possa ser movido para uma outra comarca, mas por critérios objetivos, como, por exemplo, promoção. Então, o Marcelo está no interior, ele pode ser promovido, né, para vir para a cidade de São Luís, ou até mesmo desembargador. Não nessa idade, filho, vai ter que ralar a mão um pouquinho. Entendeu? Tá difícil. Mas, por critérios objetivos, sim, mas a inamovibilidade quer dizer que o juiz não pode ser removido da comarca por critérios subjetivos, por motivos de conveniência. Tá bom? Nós temos a irredutibilidade dos subsídios, a inamovibilidade, e o outro, que é a chamada vitaliciedade. O juiz é vitalício. E a gente tem que ter muito cuidado com essa expressão vitalício. Porque para quem estudou história, e estudou, por exemplo, o tempo das monarquias ditatoriais, o monarca ele era vitalício, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele só perdia o trono quando morria. E ainda assim era passado para o herdeiro dele. A vitaliciedade prevista na Constituição Federal, ela não tem esse sentido absoluto. A vitaliciedade quer dizer o seguinte: o juiz só pode ser afastado em caráter definitivo da sua função com uma decisão judicial transitada em julgado. Então, o juiz cometeu um crime, ele pode ser exonerado? Pode, mas desde que ele seja processado e que haja uma decisão já transitada em julgado, que tenha dito que ele é culpado por qualquer crime que ele cometer. Então, a vitaliciedade não é um conceito absoluto. Tá? Vamos aqui à Constituição Federal para a gente... Eu acho que seja o artigo 95. 90 e 95, Constituição Federal. Essas 3 premissas,
elas viabilizam a imparcialidade do magistrado. Já imaginou? Eu sendo presidente do Tribunal de Justiça, e aí eu chego para o Marcelo, que é juiz de Tuntum, Marcelo, olha, eu quero que tu julgue tal caso daquele jeito, porque se tu não julgar, eu vou reduzir o teu boró, teu dinheiro vai cair, tá? Se tu recebe 30 mil, eu vou te pagar esse mês só 10. Aí o que acontece? O cara poderia ficar condicionado, né? Por isso que fala em irredutibilidade dos seus vencimentos. Deixa eu ver se é 95 aqui, que faz tempo que eu não vejo isso. Ah, acertei. Então, os juízes, aí aqui eu estou falando de juízes, é a pessoa física do juiz, tá? Não é o juízo, não. Tá do artigo 16 do CPC. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade. Ele é vitalício? Passou por concurso público? Beleza, tranquilo. Mas ele pode, ser afastado. Dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos cedência judicial transitada em julgado. Então, não é vitalício. Segundo, inamovibilidade. Ele não pode ser removido por critérios subjetivos, somente por critérios objetivos, na forma do artigo 93. E a irredutibilidade de subsídio. Em outras palavras, numa linguagem um pouco mais chula, vamos dizer assim, não pode reduzir o boró. O boró não pode ser reduzido, o salário dele. Tá bom? Então, a Constituição entende que essas três bases, elas são importantíssimas para que o princípio da imparcialidade do magistrado seja preservado. Ou seja, você, na verdade, cria uma certa redoma, né, envolto do magistrado. Tá bom? Eu vou cobrar isso em prova, viu? Não está no material. Esse material aqui não é matéria de prova, é roteiro de estudo. Eu sempre costumo dizer isso. Tá? É claro que também esse direito também da inamovibilidade, redutibilidade, embora a Constituição só fale de juízes, mas o Supremo já entendeu que também cabe ao Ministério Público. Criatividade. Aí alguém pode entender que a criatividade que se quer dizer aqui é que o juiz tem que ser criativo, ele tem que ser uma pessoa, né, vamos dizer assim, imbuído de como eu poderia dizer, de características artísticas, né, para criar. Não tem nada a ver com isso. A criatividade quer dizer, o juiz, ele cria a norma para o caso concreto, como eu falei agora há pouco. Ele dita a norma do caso concreto através de uma decisão judicial, sentença ou acordo. Tá? Aí, como eu tinha falado para vocês, o juiz não pode decidir o mérito de algum defeito processual. Esses defeitos estão onde? No artigo 487. Desculpa, 485 do CPC. Mas se não houver nenhum defeito, aí ele vai julgar o mérito, vai dizer quem tem e quem não tem razão. Aí vai colocar 487 do CPC. Tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, como eu tinha falado para vocês, que isso aqui é a reprodução do que eu já falei. Quando eu falei do princípio da motivação, eu disse que todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. E o 489, que vocês vão estudar ainda no futuro, ele diz o que é uma decisão fundamentada. Mais especificamente, no parágrafo 1º do 489. Aqui ele só diz o que uma sentença tem que ter. Vocês vão estudar isso aqui ainda. Relatório. O relatório pensa, é um relato. Ele vai verificar, o autor alega isso, o réu diz isso, aconteceu isso, assim, assim, é um relato. Depois ele vai dizer os fundamentos, com base ele vai julgar. Ele vai julgar com base na lei tal, do artigo tal, do parágrafo tal, de tal lei. E o dispositivo é quando ele vai dizer, assim sendo, julga a ação procedente para efeito de condenar o réu ao pagamento da quantia de 50 mil, à autora, etc, etc, etc. Tá? Vocês vão estudar isso aqui mais adiante. Não é matéria nossa estudar elementos essenciais de sentença. Aí eu coloquei aqui, relatório, fundamentos, mas vocês podem ignorar que eu não vou cobrar isso aqui em prova. Para quem quiser aprofundar, porque esse material é meu de estudo, que eu estou disponibilizando para vocês.
Tá? Muito bem. Inércia, já falei. Princípio da inércia. O juiz não tem o direito de ação. Ele não inicia o processo que ele vai julgar. Ele só inicia o processo quando ele for parte, mas vai ser julgado por outro. Definitividade. Todas as decisões judiciais, elas têm uma propensão de serem o quê? Definitivas. Claro que isso pode demorar a acontecer, mas em algum momento essa decisão vai ter que ser definitiva. Não vai ter mais para onde você recorrer para mudar ela. Tá bom? E aqui importa falar de dois tipos de coisa. Então, o que acontece? Quando eu falo que a decisão é definitiva, e aí eu vou matar aqui o material, aqui, cadê aqui o delete 2. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar até mais adiante, em outra página aqui. Cadê, meu Deus? Beleza. Vou colocar aqui algumas coisas para vocês. Quando uma decisão judicial é definitiva, usamos a expressão duas expressões. Transitada em julgado, essa é uma expressão que quer dizer que uma decisão não pode mais ser objeto de mudança. Há uma pequena exceção que a gente vai estudar, mas isso, a exceção não invalida a regra. Está querendo dizer o quê, Wagner? Que tem decisão transitada em julgado que pode ser mudada? Sim, mas isso excepcionalmente. Artigo 986 do Código de Processo Civil, que é o caso da ação rescisória, que eu não vou trabalhar. Mas, quando uma decisão é definitiva, usamos a expressão decisão transitada em julgado, vou colocar aqui. A transitada em julgado fica melhor. Sabe-se que é a decisão ou coisa julgada material. Tá? Coisa julgada material. Então, eu estou dizendo o seguinte, a decisão judicial se caracteriza por ser uma coisa julgada material, então não pode mais ser alterada. Decisão judicial transitada em julgado, não pode, em regra, ser mais alterada. Sobre coisa julgada, que vocês já estudaram em Introdução ao Estudo do Direito, e viram isso quando estudaram NINDB. Não foi não, Marcelo? Então, me defina aí para os seus colegas o que é coisa julgada. Aliás, você vai me dizer não isso, você vai me dizer o seguinte, que a lei nova, ela não pode retroagir para prejudicar três coisas, Marcelo. Quais são elas? Calma aí. É a coisa julgada, Opa, o ato show. jurídico perfeito, e o outro, eu não tô lembrado, cara. Eu não lembro o outro. Bro. Hein? Direito adquirido. Exatamente, Sim. direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Salvo engano, acho que é o parágrafo 6º do artigo, não sei se é o artigo, acho que é o artigo 6º da LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sobre coisa julgada, eu quero falar sobre uma coisa para vocês. A coisa julgada pode ser dividida em, vou colocar assim, duas espécies. Vamos lá. A, eu já falei, coisa julgada material, que a coisa julgada de material é sempre uma decisão de mérito. Para quem quiser aprofundar, saber quais são as decisões de mérito, só para quem quiser aprofundar, não é obrigado.
Artigo 487 do CPC. Beleza? E existe ainda a coisa julgada formal. Decisão que não analisa mérito, que são aqueles casos em que o juiz encerra o processo sem dizer quem tem e quem não tem razão. Artigo 485 do CPC. Aqueles casos em que o processo tem um defeito. E qual é vamos dizer assim, qual a utilidade prática? Se houve uma decisão de mérito, por exemplo, e você não recorreu, vamos aqui o exemplo da Camila. Cadê a Camila? Camila saiu. Bora, Camila, vem para a aula. Esse pessoal de foto aí, cadê a Camila? Eu tô aqui. Ah, sim. Olha lá. Então, vamos lá, aquele exemplo. A Camila entrou com uma ação contra mim, me cobrando uma dívida. O juiz, ao final, dá uma decisão dizendo, Wagner, pague a Camila. Norma jurídica do caso concreto. Aí eu não recorri da decisão. Se eu não recorri, eu tinha direito a recorrer, aquela decisão transitou em julgado. Ou seja, virou coisa julgada material. Não pode mais ser, como regra, não pode ser mais ser mudada. Perdi o prazo para recurso. Tá? Mas vamos imaginar que a Camila tenha entrado contra mim quando a ação deveria ser contra o Marcelo. Ilegitimidade passiva. O juiz não pode julgar o mérito. Aí o que acontece? Aí o juiz vai dar uma sentença dizendo, ó, deixo de julgar o mérito, tendo em vista que o polo passivo da ação, o réu da ação, não é aquele que tem a obrigação de pagar a dívida, conforme consta no contrato. Então, ele não analisou o mérito. Essa coisa julgada formal, ela não faz com que a decisão fique imutável. O que a Camila pode fazer? Ih, vacilei, entrei contra o Marcelo quando era para entrar contra o Wagner. Ela vai fazer o quê? Ela vai repropor a ação consertando o erro. Pode? Claro que pode. Só não poderia se o direito dela tivesse prescrito. Mas pode. Então, a coisa julgada formal, ela não torna a decisão imutável. E a coisa julgada formal vai se dar quando não analisa mérito, ou seja, quando o processo for extinto por algum dos incisos do artigo 485 do CPC. Você conserta o erro. Em alguns casos, você pode consertar dentro do próprio processo, o juiz pode permitir. Em alguns casos, não vai ter jeito, vai ter que repropor a ação. Agora, se foi julgado o mérito da ação, vamos imaginar que ela entrou contra mim e o juiz disse, olha, o Wagner não é obrigado a pagar nada. Aí eu vou repropor a ação para ver se cai para outro juiz, para julgar favorável para mim. Não pode. Não pode. Aquela decisão, se ela perdeu o prazo para recurso, que é como ela poderia rever a decisão, ela não pode repropor a ação. Agora, quando a análise da ação, o juiz extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sem resolução de mérito, sem resolver o mérito, aí a ação pode ser reproposta, sem problema nenhum. Portanto, coisa julgada formal não tem um condão de não permitir que o conteúdo daquela ação não possa mais ser discutido. Tá? Beleza. Definitividade, já coloquei aqui, ó, coisa julgada material, decisão de mérito, muito bonitinho. E agora nós vamos tratar, claro, na nossa próxima aula, porque o rapaz já está vindo aqui para cá, e eu, olha, gente, desculpa, eu estou usando todo o meu pacote de dados para dar aula para vocês aqui, mas eu não vou fazer mais isso não, porque a Facam não paga, né, o meu pacote de dados. Eu vou agora encerrar por aqui, e na próxima aula, por favor, me avisem, Wagner, agora a aula é o item 1.4, tá? Princípios da jurisdição. Me lembrem na próxima aula, tá bom? Então, a gente, na verdade, eu vou tirar só um print aqui de quem está presente, não vou fazer chamada, nada. Só um minutinho aqui, que eu vou tirar aqui um print. Eu vou dar um Ctrl Print, melhor. Ctrl Print do computador. Beleza. E depois eu coloco na chamada. Bem, quando vai colocar os pontos da atividade na prova? Assim que a minha internet estiver solucionada e Titio tiver um pouquinho mais de tempo, minha linda, tá? Deve ser agora, acredito que nesses próximos 2 dias. Se não for nesses próximos 2 dias,
Tá bom? Fofo, que massa, você ganhou mais 2 pontos só pelo fofo. Tá bom? Muito bem. Então, gente, um abraço para vocês. Olha, se ninguém tiver cometido a aberração numa atividade daquela de colocar alguma coisa assim absurda, muito absurda, entendeu? Vai ter os 3 pontos. Agora, presta bem atenção numa coisa. Eu não tenho tempo de pegar as respostas de vocês e procurar plágio. Mas sabe o que eu faço? Eu faço por amostragem. Ou seja, se a turma tem... Eu pego 10% da turma. Se a turma aqui tem 40 alunos, eu vou pegar 4. Vou olhar assim. Se me der uma desconfiança, eu vou copiar e colar dentro do Google ou nos varredores. Se eu verificar que tu plagiou, aí não vai ter 3 pontos, não. Mas eu não vou fazer de todo mundo, eu não tenho tempo de fazer de todo mundo, não vou mentir. Mas quem for pego no plágio, se lascou. Tá bom? Eu sei que a turma não faz isso, mas você não responde por toda a turma, minha querida Nájila. Tá bom? Então você não pode. Mas eu vou fazer o seguinte: já que você está se responsabilizando por toda a turma, se eu pegar um plágio, eu tiro os 3 pontos de ti, pode ser? Já que você afirma categoricamente que a turma não faz isso, pois está aí. Se alguém for pego no plágio, é a Nájila que vai pagar. Tá bom, Nájila? Professor, rapidão. Diga. Tem algum problema se a gente tiver colocado que nem o senhor falou na aula que o senhor falou em relação a esse assunto? Porque eu coloquei exatamente do jeito que eu escrevi no meu caderno, entendeu? E aí o jeito que eu escrevi no meu caderno foi muito parecido com o jeito que o senhor falou na aula que o senhor falou em relação a isso. Se você não tiver interpretado errado na hora de escrever em relação ao que eu falei, você não tem que se preocupar, não. Tá bom? Tá? Pois tá bom, senhores. Um abraço a todos. Bons estudos.